Boa tarde a todos, quase boa noite. Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês. Essa sala está mais cheia, é ótimo. E, bom, para quem não me conhece ainda, sou o professor Dax Nogares. Eu acho que todo mundo aqui já me viu, boa tarde ou pela manhã. Eu quero agradecer ao professor Marco Casanova por aceitar reservar esse espaço, né, na sua agência, sua missão, Procad, para falar aqui para a gente. E a professora Gisele Amaral, também debatedora dessa conferência e também coordenadora desse Procad, de História e Crítica Metafísica. Então, apresentados, passo a palavra para o professor Casanova, professor Gisele. Bom, boa tarde. Eu tenho a incumbência de apresentar um pouquinho o professor Marco Antônio Casanova para vocês. Ele é professor do Departamento de Filosofia da UERJ. Atualmente é o presidente da Sociedade Brasileira de Fenomenologia. E, dentre os livros publicados, ele é autor de Nada a Caminho, Niilismo, Impessoalidade Técnica na obra de Martin Heidegger, um livro de 2006, e O Instante Extraordinário, Vida, História e Valor no Pensamento de Friedrich Nietzsche, além de ser tradutor de uma série de obras de filósofos contemporâneos alemães, com grande ênfase no Heidegger, talvez, né, Marco Antônio? Eu sou um tradutor de Heidegger. Ele é um tradutor do Heidegger. Dentre outras coisas, ele se doutorou na UFRJ, mas fez um longo estágio sanduíche em Tübingen, na Alemanha. E uma informação que não consta no currículo oficial, ele é flamenguista. Bem-vindo. Ele está numa cooperação do Procad, né, que é um programa da CAPES, e nessa cooperação ele vem ministrar um mini-curso, né? Todas as manhãs, de segunda até amanhã, ele tem feito esse trabalho apresentando um pouco do Beiträge, né? As contribuições do Heidegger. E hoje, então, vem prestigiar a jornada Heidegger organizada pelo professor Dax. E, portanto, seja bem-vindo, Marco Antônio. Obrigado. Vou agradecer pelo convite do Dax, do Frederico, também, para estar aqui com vocês. É um prazer enorme falar para vocês, então, apresentar um pouco do meu trabalho. Eu procuro sempre que possível aceitar os convites, por mais que a gente precise dizer tanto não hoje em dia, né? Por conta da avalanche de trabalho que todos nós, de alguma forma, temos. Eu vou apresentar um texto para vocês, que é um texto sobre o sagrado no Heidegger, que é um tema central do chamado segundo Heidegger, que é mais ou menos como o diabo, né? Dizem que o diabo não existe, por isso é que ele é tão perigoso. Um pouco como o segundo Heidegger, né? Dizem que ele não existe, mas exatamente por isso ele é tão complexo, ele é tão difícil de entender. Ao mesmo tempo, esse texto está no âmbito de uma pesquisa maior, que é alguma coisa que vem me encafifando há um bom tempo, que é a ideia de filosofia em transição, não é? Exatamente a ideia heideggeriana de um pensamento em transição, que ao mesmo tempo não é um pensamento em transição para lugar nenhum, mas é o contrário, é um pensamento que faz da transição o lugar do pensar. Eu tenho um texto muito longo, por isso Deus nos proteja, né? É realmente um texto muito longo. Eu vou tentar apresentar esse texto até onde for possível, e se por um acaso me parecer que a coisa está se esgotando, eu dou uma sintetizada no que vem em seguida e abro então para que a gente possa discutir. Sobre homens e deuses na era do niilismo, abandono do ser, projeto de mundo e dissolução do sagrado na filosofia de Martin Heidegger. Deus é uma conjectura, mas quero que a vossa conjectura seja limitada na pensabilidade. Vós poderíeis pensar um Deus, mas é isso que significa a vossa vontade de verdade.
que tudo seja transformado em algo pensável para os homens, em algo visível para os homens, em algo passível de ser sentido pelos homens. Mas é preciso que eu vos revele totalmente o meu coração. Vós, meus amigos, se houvesse deuses, como eu suportaria não ser um Deus? Portanto, não há deuses. Certamente tirei a conclusão. Agora, porém, ela é que me tira. Deus é uma conjectura, mas quem beberia todo o tormento dessa conjectura sem morrer? Deve ser retirado do Criador a sua crença, e da águia o seu pairar em distâncias aquilinas. Deus é um pensamento que torna toda reta curva e que faz girar tudo que se acha parado. Como? O tempo desapareceria e todo o perecível seria uma mentira? Talvez não seja despropositado iniciar o presente texto com algumas obviedades que sempre encontramos uma vez mais expostas nas mais diversas tentativas de descrição de nossa conjuntura atual. Como todos sabemos, vivemos em um mundo secularizado, em que as relações essenciais entre o Estado e a religião se dissolveram quase completamente, e em que mesmo as crenças mais fervorosas se acham imersas em estruturas de consumo e entretenimento mais amplas. Prova disso é o modo como normalmente reagimos à percepção de uma reaproximação entre essas duas dimensões ou à constatação de uma cegueira provocada pela obediência irrefletida a determinados artigos de fé. Todos nós nos sentimos um tanto chocados quando nos deparamos com situações nas quais percebemos uma influência excessiva da religião na política, ou quando ouvimos expressões que parecem revelar uma falta de esclarecimento quanto ao lugar dessas duas instâncias em nossas existências. Fanatismo religioso e fundamentalismo são bons exemplos de noções que usamos hoje em um sentido totalmente pejorativo e que caracterizam em muito uma ligação com a fé outrora considerada padrão. É evidente, porém, que o processo de secularização não trouxe consigo apenas uma cisão entre o Estado e a Igreja. Ao contrário, ele também produziu a autonomização de uma outra dimensão central para todas as formas de vida que foram se tornando dominantes no Ocidente no decorrer dos últimos séculos. Livre das amarras representadas pelos dogmas religiosos, a ciência moderna se viu diante da possibilidade de se lançar ao conhecimento irrestrito da realidade e de transformar a totalidade em objeto de sua investigação. Não é mais a religião que fornece, neste caso de fora, os limites no interior dos quais a ciência precisa se movimentar, mas é a própria dinâmica progressiva da ciência que vai estabelecendo e superando a cada vez esses limites. Deste modo, surge em nosso tempo uma situação deveras peculiar. O Estado, a religião e a ciência não desempenham agora os seus respectivos papéis, senão em campos de realização particulares. O Estado regula e promove a convivência dos homens, sem uma interferência direta da religião e da ciência. A religião fornece um âmbito de manifestação para as crenças, sem a inserção impositiva do Estado e da ciência. E a ciência dedica-se à determinação dos princípios e leis que regulam as múltiplas regiões ônticas da realidade, sem uma intromissão totalitária do Estado e da religião. Todas essas são coisas bastante conhecidas, que não trazem nenhuma novidade. Exatamente por isso, contudo, tanto mais espantosa nos soa a seguinte afirmação presente na célebre entrevista concedida por Heidegger à revista Der Spiegel em 23 de setembro de 1966. A filosofia não poderá efetuar nenhuma transformação imediata do estado atual do mundo. Isso não é válido apenas para a filosofia, mas também para todas as reflexões e anseios meramente humanos. Somente um Deus poderá ainda nos salvar. A única possibilidade que vejo de uma salvação está na preparação, em meio ao pensar e ao poetar, de uma prontidão para a aparição do Deus ou para a ausência do Deus no ocaso. Dito de maneira rudimentar, no fato de não sucumbirmos à decrepitude, mas ao perecermos em face do Deus ausente. Tal afirmação acerca de um novo Deus e de uma salvação em meio ao poetar parece-nos uma clara confissão de misticismo, no pior sentido do termo, um sinal inconfundível de uma recaída em posições religiosas
que se tornaram insustentáveis ou de um mero devaneio romântico, em suma, uma prova cabal de uma completa falta de cientificidade. No entanto, na medida em que se trata aqui da posição de um filósofo, é sempre preciso tomar certo cuidado com conclusões apressadas e procurar, antes de mais nada, compreender se não há aqui algo efetivamente digno de questão, algo que subverte as intelecções mais imediatas que podemos ter das palavras e das sentenças, ora, em jogo. Isso aqui é alguma coisa assim que está no pano de fundo desse texto. Que é alguma coisa que eu sempre tomei como espantosa, não é? Primeiro é a tentativa de entender essa frase do Heidegger acerca da necessidade de um Deus, para que seja pensável a salvação, no âmbito de alguma coisa como um pensamento religioso mais superficial. Ou seja, não compreender essa frase no interior exatamente da tentativa heideggeriana de pensar o sagrado. Ou seja, tomar essa frase como se essa frase tivesse realmente um cunho religioso e não metafísico. Ou seja, como se ela fosse uma frase que não tivesse articulada com noções mais complexas, como a noção de acontecimento apropriativo, como a noção de desvelamento e retração, de clareira, etc. Por outro lado, o que eu vou tentar fazer nesse texto é escapar exatamente do que eu acho que é um desserviço ao pensamento do Heidegger, que é exatamente o que acontece no interior das leituras esotéricas do Heidegger. Ou seja, essas leituras que de alguma forma permanecem incessantemente numa proliferação da linguagem heideggeriana, sem nenhum esclarecimento específico daquilo que está em jogo nessa linguagem. Ou seja, eu acho que a gente tem que fazer com Heidegger, de alguma forma, quebrar um pouco o gesto e descobrir a experiência que está contida propriamente nos conceitos. Acho que isso é que é o importante fazer, é exatamente isso que eu vou tentar fazer agora. Ao invés de partirmos para uma recusa imediata de uma palavra que supomos meramente aurática e desprovida de significação, isso aqui é uma menção a Adorno, claro, ou seja, a acusação que o Adorno faz, ou seja, eu traduzi a dialética negativa, e traduzi por quê? Porque eu acho que aquele texto é um texto importante, eu acho que o capítulo da dialética negativa sobre o Heidegger é um capítulo completamente equivocado no que diz respeito ao Heidegger, mas completamente válido para descrever boa parte do que se fala sobre Heidegger. O que o Adorno vai fazer é exatamente descrever o que acaba se dando no interior da interpretação, da recepção heideggeriana, mas a acusação básica do Adorno é exatamente isso. Né? Com Heidegger você tem uma recaída exatamente na experiência aurática, na experiência do mito, o que de alguma forma significa uma recaída na menoridade, uma certa subserviência do pensamento a determinações abstratas e desprovidas de racionalidade. Então, ao invés de partirmos para uma recusa imediata de uma palavra que supomos meramente aurática e desprovida de significação, ou, o que seria ainda pior, ao invés de nos mantermos em uma simples repetição imanente dos termos estruturais dessa filosofia, o que apenas reforçaria o seu tom exortativo e encantatório, devemos perguntar inicialmente se não há por detrás da aparência imediata de obscuridade um sentido claro e digno de ser pensado. Se fizermos isso, então é provável que nos deparemos, depois de algum tempo, com alguns pressupostos teóricos que são imprescindíveis para uma plena compreensão da afirmação heideggeriana, assim como é possível que esses pressupostos nos coloquem em contato com questões decisivas para um enfrentamento franco de temas fundamentais do nosso tempo. O que pretendemos fazer no presente texto é justamente analisar esses pressupostos e ir ao encontro dessas questões no âmbito do que podemos designar à guisa de antecipação à ontologia política de Martin Heidegger. Para levar a termo esse intuito, contudo, nós nos concentraremos em um fenômeno paradigmático por meio do qual os traços estruturais desse pensamento vêm à tona, o fenômeno do niilismo. De acordo com os momentos essenciais da compreensão heideggeriana do niilismo, 3 são as partes em que dividiremos o presente texto. 1. Niilismo enquanto o acontecimento apropriativo do abandono do ser. 2. Abandono do ser e perda da historicidade do mundo. Maquinação, funcionalização e técnica. E 3. Sobre homens e deuses na era do niilismo. Niilismo enquanto o acontecimento apropriativo do abandono do ser. Comecemos com uma questão. O que significa, afinal, o conceito heideggeriano de niilismo?
podemos responder essa pergunta, de início, de maneira meramente negativa. Para Heidegger, o niilismo não é nem um acontecimento cultural ou histórico, entre outros, que caracterizaria uma época ou um povo em específico, nem tampouco uma postura, uma teoria ou uma visão de mundo que se constituiria a partir da recusa a todas as metas, ideais e valores positivos. Niilismo não é aqui um fenômeno que tem de ser considerado a partir de uma perspectiva crítico-ideológica ou crítico-cultural, mas antes um acontecimento apropriativo na história do homem ocidental. Nesse sentido, o que Heidegger entende positivamente pela palavra niilismo está em uma relação direta com a sua compreensão de um certo tipo específico de acontecimentos que ele denomina por meio da expressão acontecimento apropriativo. Se quisermos ter clareza quanto à sua concepção do niilismo, é assim imprescindível fixar, antes de mais nada, ao menos de maneira sintética, o conteúdo significativo dessa expressão. No que concerne a essa tarefa primordial, encontramos um ponto de sustentação inicial em uma passagem dos famosos Beiträge zur Philosophie, contribuições à filosofia. O acontecimento apropriativo é o meio que perscruta e media a si mesmo. É para o interior desse meio que o pensamento precisa reconduzir toda a essenciação da verdade do ser. Ainda que não possamos nos inserir aqui mais detalhadamente nesse contexto e empreender uma tematização exaustiva da noção de acontecimento apropriativo, é possível estabelecer algumas considerações prévias. Em primeiro lugar, não é difícil perceber o horizonte mesmo a partir do qual Heidegger pensa essa noção. Acontecimento apropriativo é uma expressão que surge no âmbito de um questionamento radical acerca do surgimento de projetos de mundo em geral. Ele aponta para o modo mesmo como Heidegger procura caracterizar certos acontecimentos históricos que não transformam apenas determinadas dimensões da vida de indivíduos ou grupos singulares, mas que instauram novos modos de relação entre o ser humano e o ente na totalidade. A percepção desse horizonte próprio à compreensão heideggeriana do acontecimento apropriativo, porém, não parece nos levar muito longe, uma vez que rapidamente nos vemos confrontados com uma proliferação de conceitos que não possuem nenhuma clareza imediata. Dizer que há uma ligação essencial entre o acontecimento apropriativo e o surgimento histórico de projetos de mundo permanece uma afirmação vazia enquanto não soubermos o que significa um projeto de mundo e o que distingue um acontecimento como um acontecimento histórico. Isso aqui são os problemas, que são os problemas de você lidar, por exemplo, com contribuições da filosofia. Os textos, os termos, eles se encontram todos interconectados. Então, você não consegue tratar de um termo sem, ao mesmo tempo, se ver diante do problema, que é o problema de definir os conceitos, que são os conceitos correlatos. Pegando, por exemplo, a noção de um acontecimento histórico. O Heidegger tem uma compreensão muito peculiar do que seja história. E tem uma compreensão muito peculiar do que seja história em momentos diversos. Se a gente pensar, por exemplo, o que significa história no Ser e Tempo, história no Ser e Tempo é exatamente um correlato do processo de sedimentação das visões de mundo. Ou seja, o conceito de história, a noção de história no Ser e Tempo, ela está muito próxima da noção de visão de mundo no Dilthey. História é exatamente um termo para designar esse processo, que é o processo paulatino de constituição de significados e sentidos, a partir dos quais o ser aí se orienta nas suas realizações em geral, nos seus comportamentos em geral. História, a partir de um certo momento, vai ser um termo para designar o surgimento de uma medida ontológica que vincula todos os acontecimentos de uma época. Então, você tem uma compreensão de história que diz respeito à tentativa de pensar a unidade do espaço histórico. Você não pensa historicamente para o Heidegger enquanto você fica disperso em informações historiográficas, enquanto você fica disperso em informações incessantes sobre certas dimensões particulares do todo. Mas pensar historicamente significa pensar o acontecimento mesmo
dessa unidade vinculadora de todos os acontecimentos de uma época. A partir de um certo momento, é isso que vai significar história para o Heidegger. Agora, exatamente porque o que está em questão é o acontecimento dessa medida histórica vinculadora, você precisa pensar qual é exatamente o ponto de gênese dessas medidas. É isso que ele está tentando fazer com a noção de acontecimento apropriativo. Por isso, pensar o acontecimento apropriativo impõe uma reflexão primordial acerca do sentido de termos como o termo história e como o termo projeto de mundo, como a expressão projeto de mundo. Perguntemos então, qual a concepção de história que está à base da denominação heideggeriana de certos acontecimentos como acontecimentos históricos? Em que medida essa concepção se articula necessariamente com a noção de um projeto de mundo? Heidegger não concebe a história como âmbito de realização de um conjunto específico de eventos do passado que trazem consigo transformações da vida e da cultura humanas, causadas como que mecanicamente no tempo concebido como algo por si subsistente. É uma síntese, vou repetir essa definição, porque essa definição orienta em muito as nossas compreensões de história em geral. E a gente tem que lembrar o seguinte, quando um pensador ele usa um termo, normalmente a gente acha que entendeu o termo. E a gente acha que entendeu o termo porque o termo é um termo que é corrente. Ele é um termo que é um termo usado corriqueiramente. Agora, a dificuldade é você escapar exatamente do poder que é o poder prescritivo prévio desses horizontes hermenêuticos nos quais você trabalha, de início na maioria das vezes. Então, vou repetir o que não é história para o Heidegger. Heidegger não concebe a história como o âmbito de realização de um conjunto específico de eventos do passado que trazem consigo transformações da vida e da cultura humanas causadas como que mecanicamente no tempo concebido como algo por si subsistente. Ao contrário, ele a compreende muito mais como horizonte de constituição de certos acontecimentos intrinsecamente articulados com possibilidades fundamentais retidas naquilo que um dia se deu e se deu de modo tão essencial que nunca chega efetivamente a se perder no passado, mas sempre continua viabilizando a cada vez, no instante, uma decisão quanto ao modo de ser daquilo que está por vir. Isso aqui é uma definição do termo Gewesenheit. O que é história para o Heidegger? Pensar historicamente significa aprender a escutar aquilo que é decisivo no passado. E aquilo que é decisivo no passado não passa. Mas aquilo que é decisivo no passado arrasta para si o futuro. De um tal modo que tudo que possa acontecer, tudo que possa vir a se dar no futuro, precisa necessariamente se articular de alguma forma com o passado. Então, ao contrário, vou repetir, ele a compreende muito mais como horizonte de constituição de certos acontecimentos intrinsecamente articulados com possibilidades fundamentais retidas naquilo que um dia se deu de modo tão essencial que nunca chega efetivamente a se perder no passado, mas sempre continua viabilizando a cada vez, no instante, uma decisão quanto ao modo de ser daquilo que está por vir. Tal como se encontra formulado em uma passagem da preleção do semestre de verão de 43 sobre Heráclito, uma coisa é produzir historiologicamente uma imagem do passado para o respectivo presente. Uma outra é pensar historicamente, isto é, experimentar o que foi essencialmente e continua sendo, das Gewesene, como porvir, das Künftige, que já se está se essenciando. Todos os renascimentos apenas historiológicos do passado não passam de mais fachadas para equívocos históricos. A compreensão heideggeriana da história repousa com isso manifestamente sobre uma vinculação dos desdobramentos possíveis do instante presente e do porvir com determinados acontecimentos que traçam desde o princípio os limites no interior dos quais esses dois respectivamente se dão. O instante e o porvir encontram-se aqui, em outras palavras, sob o domínio incontornável de seu próprio início. No que concerne a esses acontecimentos que se deram essencialmente e que sempre atraem para si uma vez mais o porvir,
eles não se reduzem, por sua vez, a fatos ou compreensões particulares. Ao contrário, eles repousam sobre o modo como o campo de manifestação desses fatos e compreensões foi efetivamente se constituindo. Essa é a grande dificuldade da gente ler Heidegger. É que o Heidegger faz uma coisa assim que é completamente antinatural. Ou seja, o que a gente tende a fazer? Você tende a ver os autores e, a partir dos autores, buscar exatamente o horizonte histórico no interior do qual os autores se encontram. Então, assim, você tende a pensar o mundo grego a partir exatamente dos pensadores que são os pensadores do mundo grego. O que o Heidegger exige da gente é que nós nos movimentemos a partir desse horizonte histórico. E é o horizonte histórico que torna possível para a gente a apreensão de um pensador como Platão e Aristóteles. Então, assim, você tem que, de alguma forma, por meio de um salto, se colocar em articulação com esse horizonte compreensivo, a partir do qual apenas é possível compreender aquilo que se mostra nesse horizonte. Mas como é que você faz isso, afinal? Como é que você alcança esse horizonte compreensivo? Isso é alguma coisa que nem o Heidegger, nem nenhum dos pensadores da tradição hermenêutica, diz pra gente como é que a gente tem que fazer. Porque não tem como você explicar isso. Ou seja, de alguma forma, exatamente isso é o salto hermenêutico. Ou seja, o salto hermenêutico é o salto para esse horizonte histórico, a partir do qual apenas é possível compreender os pensadores, não como se os pensadores fossem eles a voz da história, mas compreendendo os pensadores como voz da história. Ou seja, não são eles que estão dando à história a voz, mas é a história que está dando voz aos pensadores. Isso é antinatural. Todavia, exatamente como não podemos negar um tal condicionamento, também não podemos deixar de considerar a insuficiência quando o que está em jogo é a inserção de um elemento dessa longa cadeia na semântica própria a um mundo específico. É evidente que a simples utilização de um computador, por exemplo, depende de uma série de descobertas e esforços pontuais que foram tendo lugar no decorrer do tempo. No entanto, a mera consideração dessas descobertas e esforços é totalmente incapaz de explicitar o lugar da cibernética em nosso mundo e de nos fornecer orientações práticas que tornem possível a inserção do computador em nossos espaços existenciais particulares. Isso aqui é uma crítica fundamental à concepção construtivista de ciência. A concepção construtivista de ciência, ela tenta pensar o surgimento de todos os problemas científicos de insuficiências das teorias que paulatinamente vão sendo estabelecidas. Mas do que isso não dá conta? Isso não dá conta do lugar, por exemplo, de cada uma dessas descobertas no mundo que é o nosso, nesse espaço existencial que é o nosso. Uma coisa é você acompanhar todas as descobertas que foram necessárias para que a gente tenha, por exemplo, um laptop. Uma outra coisa é você conseguir, a partir daí, determinar o lugar que a cibernética vai ter no nosso mundo. Ou seja, para que você faça isso, você não pode pensar de maneira construtiva. Para você fazer isso, você precisa pensar de maneira histórica. Sem isso, você não consegue, de jeito nenhum, determinar o que na verdade, está tornando possível não apenas a utilização de um computador, mas a centralidade do computador no mundo que é o nosso. Expresso na terminologia de ser e tempo, a significação fática de um utensílio carece sempre de algo em virtude do que ela se insere em uma certa conjuntura mundana, e esse em virtude de é dado de início, na maioria das vezes, pelo mundo. Dessa forma, a análise mesma dos acontecimentos históricos, cujo começo continua sempre esperando por um pensamento rememorante, leva-nos ao conceito de mundo. É o despontar inicial de um mundo que leva a termo um tal acontecimento histórico e decide, ao mesmo tempo, os modos possíveis de realização do porvir. Mas o que Heidegger tem em vista efetivamente pelo termo mundo? E qual o sentido, afinal, da noção de acontecimento apropriativo? A tematização da compreensão heideggeriana da história revelou-nos um ponto de conexão com o conceito de mundo. Ao falar sobre certos acontecimentos históricos que encerram em si as possibilidades do porvir, Heidegger não tem em vista senão o surgimento de mundos históricos que funcionam como ontologias formadas a partir de uma medida que transpassa e vincula de maneira determinante como os entes propriamente são. A questão é, então, saber como vêm à tona novos mundos.
como se dá uma certa transformação na totalidade que nos obriga a falar de um novo mundo. Essa questão depende, por sua vez, de que saibamos o que significa, afinal, um mundo. No que concerne a uma tal significação, é fácil perceber uma diferença fundamental entre o que Heidegger concebe em Ser e Tempo e nos textos que gravitam em torno de sua obra capital e aquilo que surge a partir do pensamento do acontecimento apropriativo. O que Heidegger pensa a princípio com o termo mundo pode ser deduzido de uma pequena passagem de sua preleção do semestre de inverno de 29 e 30, intitulada Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude, Solidão. Mundo é a manifestabilidade do ente enquanto tal na totalidade. Dito de maneira sucinta, essa definição significa: mundo é o horizonte no interior do qual os entes podem se manifestar enquanto os entes que são. Como um tal horizonte, contudo, ele não pode se confundir com o somatório dos entes que aí se manifestam, com o conjunto maximamente extenso dos entes intramundanos ou dos entes presentes à vista. Por mais abrangentes que sejam, todo somatório e todo conjunto desse gênero já sempre pressupõem o mundo como horizonte fenomenológico de sua aparição. Portanto, ele precisa se mostrar muito mais inversamente como horizonte transcendental, como aquilo que sempre ultrapassa as nossas tentativas de pensar em um tal somatório e em um tal conjunto. Exatamente nesse sentido, Heidegger afirma: mundo significa, por conseguinte, o ente na totalidade, e, em verdade, enquanto o como decisivo, de acordo com o qual o ser aí humano se coloca e mantém em relação ao ente. Em suma, Heidegger compreende, em um primeiro momento, o mundo como a medida que transpassa a abertura do ente na totalidade e determina os modos possíveis de comportamento do ser aí em relação aos entes intramundanos, aos outros seres aí e a si mesmo. Essa medida remete-se, por fim, necessariamente a um projeto de ser, que domina de antemão esse modo de vir ao encontro e esses comportamentos. Isso porque a manifestação dos entes enquanto entes, em meio ao horizonte transcendental que mundo é, confunde-se com a manifestação dos entes em seu ser, e porque a própria essência desse horizonte transcendental implica uma manifestação do ente na totalidade. Como o mundo ultrapassa incessantemente o conjunto maximamente extenso dos entes presentes à vista, ele não pode se reduzir a uma parte desses entes, mas precisa se estender desde o princípio até o ente na totalidade. Assim, a abertura do mundo traz consigo, ao mesmo tempo, uma projeção do ser do ente na totalidade. Em relação a essa projeção, os textos do período posterior, assim chamada viragem, não partem mais de um assento na estrutura intencional dos comportamentos do ser aí humano e de uma análise do mundo como projeto compreensivo desse ser aí, mas se atém muito mais a uma tentativa de pensar o acontecimento mesmo do aí. Um acontecimento que continua requisitando, de algum modo, o ser aí humano, mas que não é mais instaurado a partir de sua dinâmica existencial. Eu, uma vez, dando aula, eu comentei com meus alunos que, no fundo, um título bom para você falar da passagem, que é a passagem do Ser e Tempo, para os textos, que são os textos do período posterior à viragem, você pensar em alguma coisa como: dos 1000 significados do mundo, as palavras simples do ser. Ou seja, mundo no Ser e Tempo envolve 1000 significados. Porque o mundo é exatamente essa totalidade que sintetiza, enquanto horizonte, tudo aquilo que pode se mostrar no interior do mundo. Por isso, mundo envolve o significado de óculos, de papel, de impressora, de livro, de copo, de água. Ser e Tempo, mundo em Ser e Tempo, é um termo para designar exatamente isso. Essa totalidade, esse repertório de significados que orienta incessantemente os nossos comportamentos em geral. Eu só posso entrar nessa sala, eu só posso usar a porta, porque eu estou familiarizado com o significado de porta no meu mundo. E o mundo, ele se mostra no Ser e Tempo exatamente como essa síntese total de uma pluralidade de significados, de uma miríade de significados. Agora, a partir de um certo momento, o Heidegger deixa de pensar os 1000 significados do mundo e passa a pensar as palavras simples do ser.
Assim, são termos que você encontra no próprio Heidegger. Eu estava comentando com as pessoas hoje no curso de manhã, né? Assim, tem uma coisa assim, que é terrível, né? Que são, quando você tem pensar assim num diálogo do Platão, o Filebo, né? Ou seja, no Filebo, o que você tem, né? O Filebo começa o diálogo com o fim do diálogo. Acabou o diálogo entre o Filebo e o Sócrates. Por quê? Porque o Filebo fica afirmando o tempo todo, só tem o devir. O Sócrates fica afirmando o tempo todo, só tem o ser. Não dá assim, pô. Se vocês continuarem discutindo assim, ele vai embora. Que é o que o Filebo faz, vai embora. O Sócrates, no Filebo, o que ele faz? Bom, já que ele foi embora, vou fazer o seguinte, eu vou relativizar um pouco a minha concepção e vou parar de falar o tempo todo que só há o ser. Então vamos tentar fazer uma reconciliação entre ser e devir. Tem certos problemas que são dessa ordem. As pessoas ficam assim, mas pô, não pode periodicizar o Heidegger. Não tem Heidegger 1 e Heidegger 2. Bom, mas dizer isso parece que significa o seguinte, parece que o Heidegger é um sujeito que abriu a boca aos 10 anos de idade e até a hora em que ele morreu só disse uma única coisa. Porra, isso é ridículo, cara. Isso é ridículo, isso é falso. Isso é nitidamente falso. O sujeito disse muitas coisas, e muitas coisas muito diferentes. Agora, isso não significa necessariamente que você precise cair assim, na situação caricata oposta. Que é a situação de você pensar que existe um Heidegger aos 6 anos, aos 10 anos, aos 15 anos, aos 18 anos. E aí, então você precisa ser o especialista que é o especialista na puberdade heideggeriana. Né? Então assim, pô, Heidegger ia bordel, Heidegger ele saía com as pessoas, ou ele estava enfronhado em filosofia. Ou seja, isso também é caricato. Agora, assim, o que eu tento fazer é não cair nem num lado nem no outro. Ou seja, é preciso fundamentalmente você ter sensibilidade para pensar as diferenças conceituais. O cara pensa por mundo em ser e tempo uma coisa, mas ele não pensa por mundo a mesma coisa assim, nas contribuições da filosofia. Se você achar que ele está pensando sempre a mesma coisa, você tem que desconsiderar o que ele está falando no Contribuições da Filosofia. Você tem que parar e fazer o seguinte, então vamos fazer o seguinte, então fica lendo por ser e tempo a vida toda, é melhor. Porque aí você não fica falsificando, como o próprio Heidegger falsifica muitas vezes, o que está acontecendo na obra dele. No caso específico do conceito de mundo, esse conceito é nitidamente alterado no interior do período posterior à viragem. Exatamente porque no Ser e Tempo, mundo é repertório de significados e sentidos, e mundo, no Contribuições, é exatamente o termo para designar o surgimento dessa medida vinculadora simples, que instaura uma época.